E aí, pessoal, vamos seguir com o nosso curso. Nesta aula, vamos aprender a como projetar o nosso banco de dados. O banco de dados é uma parte muito importante e essencial do sistema. É, de certa forma, como as bases, os alicerces para se construir uma casa. Um banco de dados bem projetado facilita e muito a manutenção futura do sistema. Deixa flexível e permite atualizações. Um banco de dados mal projetado vai tornar o sistema muito problemático com o passar do tempo. Então, é muito importante projetarmos um banco de dados com cuidado e prevendo coisas essenciais, como o desempenho e a organização. A forma como vamos amarrar os dados, as tabelas de dados umas com as outras, também é uma parte muito fundamental na hora de projetar um sistema. É através da ligação entre as tabelas de dados que nós vamos conseguir obter relatórios e extrair informações gerenciais sobre o comportamento do nosso sistema e da nossa organização que nós estamos controlando. Então vamos aqui no IBO Console. Vamos entrar aqui no local server. Lembre que na aula anterior nós criamos uma senha essa que ficou salva no arquivo de bloco de notas ali. Eu coloquei a senha tradicional, master key, senha tradicional do Firebird. Vamos entrar aqui. Perdi a conexão com o banco de dados. Eu estava com o caps lock ligado, perdão. Master key. Entramos aqui, beleza. Estamos conectados com o nosso servidor local. Então aqui a gente vai poder criar um novo banco de dados, Create Database. Aqui nós vamos definir o local onde nós vamos salvar a nossa base de dados. Vamos criar uma pasta aqui na área de trabalho, chamado Sistema Empresarial. E aqui dentro vamos criar uma pastinha banco dados. Nós vamos projetar aqui o nosso banco de dados. Vamos criar aqui. Vamos colocar um nome para o nosso arquivo de banco de dados. Vamos colocar banco de dados, bancodados.fdb. Por que FDB? FDB é a extensão dos arquivos do banco de dados Firebird, tá? FDB, GDB também é aceito, porque o Firebird compartilha do mesmo driver do Interbase. Então você pode salvar como FDB ou GDB, tá? Vamos salvar aqui como FDB, banco de dados FDB. Muito bem. Então a gente passa aqui o local onde vamos salvar o banco de dados, o diretório aqui, toda a extensão, e no final a gente coloca o nome do que nós vamos dar para o nosso arquivo aqui do banco de dados. Aqui em alias a gente vai colocar o mesmo nome, bancodados.fdb, não precisa colocar toda aquela extensão, é só o nome do arquivo mesmo. Aqui a gente deixa marcada a opção para estar registrado o database, register database, deixar o banco de dados registrado. Dialeto, aqui no Brasil, a gente costuma deixar SQL Dialect 3. Então, importante deixar aqui, vamos dar um OK. Muito bem. Então, está criado o nosso banco de dados. Se nós irmos lá na pastinha, vai estar criado esse arquivo aqui, ó, bancodados.fdb. Pronto, esse aqui é o banco de dados do nosso sistema. Agora, nós podemos criar as tabelas de dados. Para quem não está muito familiarizado com o banco de dados, eu vou dar uma explicação bem assim, que serve para os iniciantes terem uma noção do que é um banco de dados. Pensem em planilhas de Excel, quem já trabalhou em Excel. Cada tabela do banco de dados é como se fosse uma planilha de Excel. Tá? Então, nós vamos ter, cada campo vai ser uma coluna da tabela, da planilha, como queira. Então, a gente vai projetar o banco de dados imaginando como se fosse planilhas de Excel. O banco de dados não são planilhas de Excel, mas eu digo que na organização dos dados tem em mente como se fossem planilhas de Excel. Vamos vir aqui, Database, dentro do banco de dados, vai ter o menu Tables. A gente vai clicar com o botão direito e vamos criar tabelas. Tá? Eu poderia criar via comandos SQL? Poderia, tá? Mas isso já iria restringir um pouco o conteúdo do nosso curso às pessoas que já dominam bem a linguagem SQL. Tá? Então, para tentar deixar tudo o mais fácil possível para os alunos, para vocês que estão assistindo o curso, eu vou criar as tabelas do banco de dados usando aqui as ferramentas do IBO Console.
Então aqui eu já tinha projetado o banco de dados que nós vamos usar aqui no curso. Aqui está em linguagem SQL, então se eu quisesse criar as tabelas e jogar aqui e só dar um comando para criar, já iria criar automaticamente, mas nós vamos criar aqui manualmente, que aí não requer conhecimento prévio em SQL. Vamos botar aqui o nome da tabela, table, clientes. A coluna que vai ser a chave primária, vamos colocar o nome de chave primária. Vai ser do tipo integer. Tá? Muito bem, é muito importante aqui salientar os tipos de dados. Tá? Os tipos de dados podem ser números inteiros. Aqui tem o small int e integer. Tá? O integer ele tem uma extensão maior, ou seja, ele vai do 0 até algo próximo de 2 bilhões, se eu não me engano. O small int é um número inteiro sequencial mais restrito. Então, geralmente a gente usa o número integer. Para representar valores, números quebrados, a gente usa float, double precision, tem decimal e tem o numeric. Tá? Esses são os tipos de dados. Geralmente, eu sou mais de usar o double precision, tá? Mas é mais popular o pessoal usar o numeric. Tá? O numeric é um tipo de dado que é mais usado por programadores que usam Firebird. Tá? É mais popular, até onde eu conheço. Aqui nós temos o tipo de dados date, para representar datas, time, para representar horário. Tá? E tem um timestamp também. Aqui nós temos o char e o varchar. É muito importante distinguir o char do varchar. O varchar, ele permite nós estabelecermos strings. Strings são tipo nomes, campos que armazenam um endereço, qualquer coisa que não represente um valor numérico, tá? Nem uma data, nem horário. As strings são campos de dados, tipos de dados para representar campos de texto, tá? Eu sei que essa explicação parece trivial para quem já conhece programação, mas a minha objetivo é tornar o curso o mais universal possível. Então aqui a gente tem o varchar e o char. O char, ele tem uma alocação de memória um pouco diferente do varchar. O varchar, ele só ocupa a quantidade de caracteres que a gente digitar e salvar. O char não. O char, se bem que o char ele tem uma indexação de busca um pouco melhor. Então, é um critério de cada um. E tem o blob. O campo blob ele serve para armazenar. Pode armazenar arquivos, pode armazenar imagens, pode armazenar vários tipos de coisas diferentes, de arquivos diferentes, que é um campo que serve para armazenar. Só que o blob é um campo que, quando preenchido, ele acaba pesando bastante banco de dados, tá? Porque você pode colocar ali arquivos que são do tamanho bem grande. Então, muito cuidado quando usar o blob em uma tabela. Então, continuando aqui, nós vamos criar a tabela de clientes, tá? Nós vamos ter uma chave primária. O que é uma chave primária? É aquele identificador único que identifica aquela tabela. Então, por exemplo, nós, cidadãos brasileiros, nós temos um número de RG. Esse número é único, ele não vai se repetir para nenhuma outra pessoa. Nesse caso, podemos dizer que o RG é a chave primária do nosso registro. Assim como o número do chassi do seu carro, ele é um identificador único do seu carro. E tantas outras coisas. Então, nos bancos de dados, nós temos que sempre ter um identificador único. Esse é um valor que nunca se repete. Então, se nós tivermos o cliente fulano, que é a chave número 1, todos os outros clientes não podem repetir. O cliente ciclano já vai ser a chave número 2, o cliente beltrano vai ser a chave número 3, ou seja, ele nunca pode se repetir. É um identificador único daquele registro. Então, aqui a gente vai adicionar. Vamos adicionar aqui. Opa, não é aqui. Vamos criar a tabela. A nossa chave vai ser um campo do tipo inteiro. Vai ser o nosso identificador de chave primária. Vamos dar um OK aqui. Muito bem, aqui está criada a tabela de clientes, só que note que a tabela de clientes ainda só tem a chave de campo. Ela não tem as outras colunas que a gente vai precisar para armazenar os dados. O que a gente precisa aqui? Bom, um cadastro de clientes precisa de nome, precisa do tipo da pessoa, se é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, precisa de um campo para armazenar o CPF ou o CNPJ, precisa de um campo para armazenar o RG ou a inscrição estadual, precisa de um campo para armazenar o CEP, o logradouro, tá? O pessoal usa muito, o nome da rua, o endereço, mas a gente usa um termo técnico aqui que chama-se logradouro, tá?
Logradouro, que pode ser uma rua, pode ser uma avenida, pode ser uma travessa. Então a gente usa o termo logradouro. A gente tem o número da casa, tem um complemento, tem o bairro, tem a cidade, tem a UF. Podemos acrescentar aqui, óbvio, né, que hoje em dia todo mundo tem que ter um telefone. Às vezes tem até mais de um telefone. Vou colocar aqui telefone 1, baixar de 30. Telefone 2, baixar de 30. E-mail. Vou colocar aqui o endereço de e-mail. Às vezes as pessoas têm um endereço de e-mail extenso, então vou botar aqui 200. Quando a gente projeta banco de dados, é importante, principalmente nos campos de caractere, a gente delimitar o tamanho aqui. Então a gente coloca varchar, quando é um campo de endereço, ou seja, um campo que não tem representação numérica, a gente vai usar o varchar. Quando a gente quer representar um número inteiro, sequencial, a gente usa o integer. Quando a gente quer representar algo que tenha valor, por exemplo, um preço, a quantidade de estoque, a gente geralmente usa o Dolby Precision. Nós vamos usar aqui no curso o Dolby Precision. Poderíamos usar o numeric, poderíamos usar o float, mas nós vamos usar o Dolby Precision. Tá? Quando a gente vai representar uma data, usa-se o date. Quando vamos representar um horário, usa-se o time. Tá? Com isso a gente tem os tipos de dados. Bom, partindo do fato de que nós vamos ter que cadastrar o nome dos clientes, eu delimitei aqui um limite máximo dentro do nosso varchar de 125 caracteres. Tá? Dificilmente alguém vai ter um nome, ou uma empresa vai ter um nome com uma extensão maior do que 125 caracteres. Então eu procuro deixar uma margem confortável, que ao mesmo tempo não pesa a nossa base de dados, e ao mesmo tempo permite cadastrar o nome completo do usuário. Aqui no tipo de pessoa, eu poderia ter deixado mais caracteres para você poder escrever física ou jurídica. Porém, como no universo das opções nós só temos duas opções de pessoas, física ou jurídica, geralmente nos sistemas, vocês que já trabalharam com sistemas já devem ter visto isso, só existe ali um caractere. Então você marca F para física ou J para jurídica. Ou quando quer definir, por exemplo, um questionamento que só tem duas respostas possíveis, a gente geralmente deixa um char de 1 e coloca um caractere quando é uma pergunta. Por exemplo, se o cliente está ativo no nosso cadastro. Uma pergunta bem comum. Ativo. Como só tem duas respostas, sim ou não, a gente vai deixar um char de 1. Ativo, sim ou não, S ou N. Tipo de pessoa, física ou jurídica, F ou J. Então, nesses casos, a gente usa o char de 1 para otimizar o tamanho do nosso banco de dados, já que no universo de respostas, as respostas podem ser limitadas ali a duas respostas diferentes. Então, a gente deixa só a primeira letra. Isso otimiza a nossa base de dados para que a base de dados não fique muito pesada, né, ao longo do tempo. Então aqui a gente também tem o CPF e o CNPJ, varchar de 30, RG inscrição estadual, varchar de 30, tem o CEP, varchar de 15. Note que eu deixo um pouco mais de caracteres do que é necessário. Com o CNPJ não tem mais do que 14 caracteres, tem os pontinhos, os traços ali, mas não daria nem 20 caracteres. Mas a gente nunca sabe as mudanças que o governo pode estabelecer, então a gente deixa sempre um número um pouco maior, tá? Caso mude o formato de RG, inscrição estadual. Lembrando que telefone, até poucos anos atrás, eram 8 dígitos, né? Fora o DDD, agora já são 9. A gente nunca sabe, geralmente o pessoal que usa número internacional coloca o código do país, então eu sempre procuro deixar uma margem de quantidade de caracteres maior, tá? Aqui no e-mail nós temos o tamanho do e-mail, varchar de 200, a observação 1000. Então aqui a gente está projetando a nossa base de dados. Vamos adicionar os campos aqui. O nome, varchar 125. Tipo de pessoa. Vamos botar aqui um char de 1. Muito bem. Temos aqui nome, tipo de pessoa. Agora
se o cliente está ativo em nosso cadastro ou não ativo. O cliente pode estar inativo, a gente marca com sim, um S ou N, né? Sim ou não. Ativo, CPF, CNPJ, vamos aqui. Vou achar 30. Achar 30. CEP. CEP. Logradouro, número, complemento. Logradouro. Número. 10 caracteres. Muito bem. 10 caracteres. Complemento. Muito bem. Bairro. Cidade. Muito bem. Bairro, cidade, UF. Vamos colocar aqui o UF do estado. A UF nós podemos deixar um char de 2, que já é um tamanho definido. Aqui nós vamos ter ainda o telefone 1, telefone 2. O e-mail e a observação. Prontinho. Então aqui está criado a nossa primeira tabela do banco de dados, o nosso cadastro de clientes. Tá? Eles vão ter essa relação de campos. Aqui ele diz o tipo do campo, campo inteiro, campo varchar, campo char. Varchar e char armazenam os mesmos tipos de dados, são caracteres, podem ser letras, números, não, enfim, não tem valores numéricos. Tá? Se tivesse aqui algum outro campo que fosse double precision, armazenaria valores. Se fosse o campo date, armazenaria data. Se fosse um campo time, armazenaria horários. Tá? Então, se fosse um campo blob, poderia armazenar arquivos. Aqui a gente tem se ele aceita nulos. Aqui no caso da chave primária ele nunca vai aceitar nulo, ou seja, sempre vai ter que ter um valor informado aqui. E esses outros campos aqui são todos opcionais. Então, se a pessoa quiser preencher um nome ou não, quiser preencher o tipo de pessoa ou não, se quiser preencher o campo sexo ou não, o campo ativo ou não, se quiser preencher o campo CPF, CNPJ ou não, enfim, daí fica de livre escolha. Aqui, se a gente ir na aba data, a gente dá um open aqui, a gente vai abrir a nossa base de dados. Note que ela está vazia, tá? Vazia, vazia, vazia. À medida que o sistema vai sendo alimentado, esses campos aqui vão ficar armazenando a nossa base de dados. Então imagine que é como eu falei anteriormente, fosse uma planilha de Excel,
E aqui vai ter a relação dos nossos dados dessa tabela, tabela de cadastro de clientes. Então, com essa aula, eu tentei mostrar e demonstrar para vocês como se cria uma tabela no banco de dados. Nas próximas aulas, nos vídeos seguintes, nós vamos estar criando as outras tabelas do nosso banco de dados. Espero que estejam gostando do curso.